Mancini, o que significou para você esse triunfo maiúsculo de 4-1 diante do maior rival e o que representa para você esse momento? Representa muito, porque é um início de trabalho, é uma vitória gigante diante do maior rival, né? Então, óbvio que nós buscamos exatamente isso, fazer com que a equipe seja madura o suficiente para retornar à Série A, né? O nosso objetivo maior é retornar sendo campeão, né? Então, óbvio que você tem algumas metas ao longo desses 5, 6 meses, né? E uma delas é você atingir o equilíbrio, a maturidade o mais rápido possível. Acho que essa equipe vem jogo a jogo melhorando, evoluindo, né? E tudo aquilo que nós passamos para os atletas na chegada, é importante que esse tipo de jogo venha reforçar, né? Então hoje a gente está feliz, nós sabemos que pode dar um ótimo direcionamento à equipe no campeonato após esse jogo, mas ainda é muito cedo, a gente sabe que faltam passos decisivos ainda, é só um início de trabalho e eu espero que seja melhorado dia a dia. No início do trabalho, visando esse clássico Bavi, você saía sempre com o Marcelo no meio-campo. Depois do julgamento de Amaral, que ele pegou apenas um jogo e ficou liberado para esse clássico, você começou a usar o Amaral no meio-campo. Por que de repente a opção de sair com o Marcelo no meio-campo e não com o Amaral? A opção do Marcelo foi porque nós íamos jogar diante de uma equipe que tem um meio com Souza, com Pitoni e com Thiago Real, um meio de muita iniciação de jogadas, então se eu tivesse um meio mais marcador, certamente eu teria dificuldade de fazer a bola chegar à frente, já que eu não tinha o Rogério, então eu tinha que ter alguém no meio campo que facilitasse a vida do Pedro Quem e do Flávio. O que ocorreu foi que na metade do primeiro tempo a equipe perdeu a marcação do Pitoni, do Souza e do Thiago Real. Nós tínhamos duas sobras atrás, Diego Renan ora junto com o zagueiro, ora Diogo e um zagueiro. E isso foi acertado no vestiário. Voltamos ao segundo tempo um pouco mais encaixado. Quando nós fizemos o segundo gol, na substituição do Sérgio, a saída do Pitoni, aí houve um encaixe mais acertado, nós neutralizamos as duas laterais com chance de contra-ataque e fizemos com que o Bahia errasse mais no jogo, o que não estava sendo feito no início mesmo, a gente ganhando por 1-0. Bom, Mancini, você terminou surpreendendo taticamente a equipe tricolor, inclusive até com as mudanças que você fez, e do banco também saíram 2 jogadores que terminaram complementando o placar no jogo de hoje. Eu fico feliz também por isso, a entrada do Rogério e do Robert, né, acabaram dando ainda mais elasticidade ao placar, né? O Rogério é um cara que vinha jogando até então, né? Mostrou que é um atleta que não se abateu, mesmo o fato de ter ficado de fora hoje, entrou, fez o seu papel, e a estreia do Robert, que é um cara que finaliza muito bem no alto, no chão, que eu não tenho dúvida que também vai ajudar, assim como os outros atacantes vêm ajudando. Ninguém arrisca, Mancini, um placar num clássico. Te surpreendeu esse placar de hoje? Olha, o 4, ele acaba sendo, ele te chama atenção, né? Mas é óbvio que eu esperava o volume de jogo visto hoje, né? Nós sabíamos que a equipe do Bahia, e eu disse isso nas entrevistas, que é uma equipe que já está há mais tempo formada, então nós íamos que ter um encaixe de marcação muito interessante para não perder o setor de meio campo, né? Mas esse volume apresentado, e o que eu disse aos atletas agora no vestiário, o efeito Barradão, ele tem que ser positivo. A gente tem que pegar os adversários aqui dentro e fazer com que todos eles sintam, né? Óbvio que surpreende o fato de ter ganho de 4, mas não surpreende pela motivação, pela aplicação dos jogadores que fizeram com que chegássemos a esse placar. Mancini, já projetando o jogo contra o Boa Esporte, você perdeu 2 jogadores por suspensão. O Escudeiro, naturalmente, e o Rogério. Em que medida isso atrapalha? Eu sei que você ser saído agora de uma goleada diante do rival, mas o que é que isso atrapalha? Olha, atrapalha no sentido de que o Escudeiro é o nosso termômetro da equipe, é um cara que sabe jogar por dentro, é um cara que faz muito bem a saída por fora, dá uma mão na marcação ao Diego Renan, então é um cara muito adaptado ao sistema de jogo, identificado no clube. Então sempre que você perde um atleta assim, você causa dano à equipe, né? O Rogério também é um atleta muito utilizado, vinha jogando, ficou de fora essa partida, entrou, fez gol,
Então abre a possibilidade de outros atletas jogarem, mas é óbvio que num jogo desse fora de casa são atletas importantes. Bem, Mancini, eu vi uma entrevista coletiva sua e você, dentre as qualidades do Bahia, você falava que o Bahia é um time que tem muita posse de bola e que o Vitória teria que jogar com inteligência, justamente na velocidade. Você acredita que isso foi o principal ponto positivo do seu time hoje? Eu acho que sim, mesmo quando a gente teve dificuldade na marcação do meio-campo com Pitoni, com Souza e com Thiago Real, a nossa equipe entrou exatamente tentando fazer velocidade em cima de um meio que tem posse de bola, mas que tem um pouco de dificuldade na marcação. A entrada do Rainer foi exatamente para que ele flutuasse nas costas desses homens. Então, óbvio, nós ao longo dos 97, 98 minutos, a gente teve dificuldades, teve acertos, teve virtudes também. Acho que hoje mais virtudes do que erros, e por isso a equipe chegou à vitória. Você perde o Escudeiro por 2 jogos, na realidade, né? Porque expulsão, cartão vermelho direto e os 3 cartões amarelos. E aí vai começar a semana aí tendo que estudar e não tem tempo para isso, né? Um substituto direto de um dos principais jogadores do time. Infelizmente a gente não vai tê-lo por 2 jogos, mas nós estamos no momento hoje também de outros atletas que não vinham jogando, que estão entrando na equipe, que estão chegando ao mesmo nível dos outros. Essa oscilação na escalação, entrada e saída de jogadores, ela é normal, ainda mais uma Série B duríssima. Então, se de um lado a gente perde esses atletas, do outro a gente tem chance de fazer com que outros também possam participar. Mancini, um jogador que faz um trabalho de formiguinha, mas que hoje foi um dos melhores, o Diego Renan, até pênalti ele sofreu, praticamente um jogo sem erros. Queria que você falasse sobre o Diego Renan e o Flávio, que talvez hoje tenha se sacrificado um pouco por conta do meio campo do Bahia, marcou mais do que jogou, talvez? Eu acho que sim, né? O Flávio tinha uma função específica de não deixar a bola chegar no Pitoni, e não é fácil você fazer isso, porque o meio ele tem que atacar e de repente ele tem que chegar perto do jogador, então há um desgaste excessivo, saiu do jogo até em função disso. E sobre o Diego Renan, o Diego é um atleta de segurança, é um cara que no sistema defensivo enxerga muito, então faz com que a nossa equipe tenha de um lado uma consistência, uma segurança maior, sendo que o Diogo do outro lado é um cara de mais apoio, então ele me dá exatamente esse equilíbrio. É um cara de grandes jogos, que muito cedo jogou no Cruzeiro, 17, 18 anos de idade, então isso faz com que o atleta amadureça e hoje o que eu vi no jogo foi exatamente isso, um grande jogo onde ele se comportou muito bem. A torcida do Vitória não andava frequentando o Barradão, né? A gente notou uma grande festa. Você acha que esse jogo, uma goleada diante do rival, faz com que o torcedor, de repente, possa voltar ao Barradão e em bom número? Olha, até na minha palestra eu disse aos atletas exatamente isso. Esse público que hoje é maior do que nos outros jogos, ele tem que voltar. Ele tem que voltar com esse público chamando ainda mais alguém. E isso, até certo ponto, é uma responsabilidade, entre aspas, nossa, de uma entrega dentro de campo, de uma luta sempre em todas as bolas. Então eu acho que hoje o torcedor saiu muito orgulhoso do seu time e sabe que pode retornar, porque vai ver isso em todos os jogos. Bora, meu Vitor!